minutinho. Dia 1º Nossa, não foi em 2 semanas, não. Tem um mês. Mais de um mês. Dia 1º do 10. Eu coloquei um vídeo, olha. É um texto, assim, um texto da CUT sobre questão racial dos negros no mercado de trabalho. Tem um outro link embaixo. Tem um vídeo de Silvio Almeida explicando que é racismo estrutural, né? Tem outro texto, a inferiorização dos negros, o negro no contexto da estratégia capital, desemprego, precarização e informalidade. Então, tem um texto do próprio Silvio de Almeida no blog da Boitempo. Tem outros livros, mas aí, acho que esses referenciais já são suficientes. A pergunta, né? Obviamente vai ter pergunta. Leram? Sim, professor. Professor, Dalidazinha, eu e Valdir fizemos um textinho do que a gente tinha entendido. É aquilo que eu falei, Você me vocês vai também. apresentar para o senhor saber ou você quer que eu mando no privado para o senhor? Pode mandar no privado, no e-mail, etc., porque. Ou se você quiser abrir a Apresente. discussão para a turma, pode abrir a discussão para a turma, né? Você A não gente acha pode que não? apresentar? Hein, gente? Será? Você tá podendo apresentar? A turma concorda? A gente vai falar. Concorda. A gente vai falar, professor. Pronto. É porque eu falei o seguinte, eu não sei se eu falei com vocês, acho que eu falei com vocês, né? Aquilo foi um texto, postei vídeo sobre a questão racial, né? Rapidinho, viu que o cara pediu? Que uma determinada, que parte a partir de um determinado ponto do entendimento do que é racismo, né? Dessa relação entre racismo, colonialismo, neocolonialismo, grandes navegações, desenvolvimento do capital, tal. Aí obviamente, né, que meu entendimento, né, que eu acho mais correto, tá, essa discussão, mas eu falei com vocês, só um minutinho aqui. Eu falei com vocês que se vocês tiverem acesso a outros textos, a outros vídeos, a reportagens, a qualquer outra coisa de outros teóricos, de outros pensadores, de outras pessoas discutindo essa questão racial dentro de outras perspectivas teóricas, também vocês poderiam trazer para a gente discutir e que o trabalho é de vocês, a apresentação vai ser de vocês, eu estou aqui para orientar, etc e tal. Tá certo? Então, aquilo foi que eu acho a interpretação correta, tal, mas sempre digo, está aberto a vocês se encontrarem, ou se vocês não concordarem, ou se vocês tiverem algumas críticas a fazerem sobre isso que vocês leram, obviamente que aqui estamos no espaço aberto para vocês discutirem. Tá certo, gente? Então, eu, Kari, ou Valdir, qual vai ser dos dois, podem. E os dois vai falar, professor. A gente fez um resumo daquilo que a gente tinha entendido e os outros colegas da gente, se quiser, podem continuar. Vai, Valdir, pode começar. Pronto, eu vou começar aqui, ó. Ao passar dos anos, os negros vêm buscando seu espaço e direitos na sociedade, mas com um país com pessoas racistas que habitam nele, acabam dificultando essa inserção. A dificuldade entre os negros e os brancos, a desigualdade entre os negros e os brancos é enorme no mercado de trabalho. De acordo com pesquisas, o salário do negro é 45% menor do que o salário do branco. A mesma pesquisa mostra que o salário das mulheres negras é ainda pior, pois é 70% menor do que o salário das mulheres brancas. Para a sociedade em que vivemos, não importa o grau de escolaridade, o negro ainda ganha bem menos. Na nossa sociedade, não costumamos ver pessoas negras em cargos altos em empresas, por exemplo, como chefes. Desde 1888, os homens negros são taxados de marginais, pois depois da criação da Lei Áurea,
os homens ficaram sem apoio e tiveram que lutar para sobreviver. Já no caso da pandemia do Covid-19, o desemprego aumentou bastante, principalmente para os negros. E vemos que os negros, de fato, trabalham sem proteção social e acabam sendo explorados, desde objeto sexual para conseguir dinheiro até humilhações. Mas como precisam de dinheiro para sobreviver, acabam aguentando essas situações. E um dos fatores que também causam discriminação no mercado de trabalho é a imagem dos negros. Discriminam por causa da sua cor. Quanto mais escura a cor de sua pele, o preconceito será maior, dificultando e tendo menor chance de oportunidade no mercado de trabalho. E aí, gente? Foi isso, professor. Ficou bem resumido, professor. Bem resumido. Mas Tá aí- entendendo? Não estão aqui no microfone. Ficou Tá, bem tá dando pra resumido, ouvir. eu achei. Mas vocês Eu têm só que não acrescentar alguma coisa, discussão, né? Se quiser acrescentar, vão acrescentando. Assim, a gente manda o texto lá no grupo, vocês vão acrescentando. Exato. A gente apenas começou assim, para dar um início. Hein, gente? Vamos lá? João, quem leu aí, gente? Quem leu? Quem leu? Amém. gostei bastante do Amém. primeiro texto, professor. Você tinha colocado lá no grupo. Que ele fala, isso aí que você me falou, só que de uma forma melhorada. Entendeu? Sobre aquele negócio da Lei Áurea, que parece que os negros, depois da assinatura da Lei Áurea, os negros tiveram pouco apoio, e eles tiveram que, muitas vezes, ter que roubar para poder sobreviver. É sim, viu, Paulo? O senhor conhece Diga. um caso? Tem É um alguém tema aí para... que conhece alguma pessoa que já sofreu alguma coisa assim, que ia dar alguma reportagem, fazer alguma coisa, não conhece? Would it happen? Gente. Ninguém conhece? João perguntando se alguém conhece alguma pessoa que sofreu algum tipo de preconceito. Foi isso, né, João? Isso. Se vocês conhecem, ou se vocês mesmos algum de vocês já sofreram, né? Algum tipo de preconceito racial. Não, professor, não conheço não, mas eu tinha dito no grupo, acho que na outra reunião que a gente teve, quando acabou, eu falei lá no grupo da gente, que seria bom a gente passar tipo questionário, sabe, perguntando essas coisas, para ver se alguém se abria e daria para colocar no trabalho. Pode fazer isso, né? No... pode ser, né? Mas, gente, é o seguinte, eu não sei, ficou 1 hora, gente, ficou 1 hora para apresentação, né? Não foi, João? 1 hora para apresentação. Você e o cara e o Valdir falaram o quê? Não falaram nem 10 minutos. Nem muito pouco, você tem que falar no mínimo 40 minutos. E deixar, e se tiver espaço para questionamentos, etc., né? O ideal seria uns 45 minutos. Tá certo? Então vocês têm que ler, discutir, debater, etc. Entendeu? Porque a Faltam discussão quantas toda semanas para a apresentação? é na semana, né? Acho que é dia 20 e pouco, né, João? Não me lembro. Dia 18, Dia professor, de 18. 2 às 3. Dia 18, Dia olha aí. 18. Ou seja, faltam 2 semanas, certinho, 2 semanas. Tá certo?
Então, vocês têm Certo, que, professor. nós temos que ler, etc., né, sobre essa questão. Já pensou você falar, você chegar lá na apresentação, com só o que o cara e Valdir falaram? Um pouco, né? E lembre-se que vai valer ponto, né? E vai valer ponto e ainda tem a questão da melhor apresentação, que vocês vão ganhar livros, né? Até onde a Helena, até onde eu sei que a Helena falou, provavelmente vão sortear livros, né? As melhores turmas, eu não sei. Tá certo, gente? Então, temos que dar um corre, né? Nessa discussão. O senhor está olhando o chat? Eu vou... Porra, mas aí tem que perguntar. Não, Paulo, é sobre... Lá no grupo tem, né? O tema da apresentação de vocês. Poxa, mas aí eu tenho que perguntar, cara. Eu não sei se pode falar. O que eu posso fazer e mandar para vocês... Aliás, não posso, óbvio, né? Tá lá no YouTube e tal. Eu dei essa discussão sobre racismo o pessoal do terceiro ano agora, né? Eu vou postar... Tem algum presidente negro no Brasil, professor? Algum presidente negro no Brasil já subiu assim ao Não, eu acho que não. Não. Sibeli, meu anjo, nós estamos falando do Brasil. Não, nenhum. Agora nenhum. Eu fiz essa discussão sobre racismo, né? Umas 3 aulas, se eu não me engano. Aí eu vou olhar lá no meu canal do YouTube, que está no YouTube, já é público, né? Já está público. E com a autorização dos alunos. Acho que foi para informática, o terceiro ano de informática. Eu vou passar para vocês, lá no grupo do WhatsApp, para vocês darem uma olhada numa discussão, numa aula, que eu estou explicando toda aquela discussão dos referenciais que eu postei lá no grupo, que nós montamos lá no WhatsApp. Aí já está explicado, aí talvez fique mais fácil de vocês entenderem. Beleza? Mas, vamos dizer assim, mais simplificado, né? Mais estético, né? Toda aquela discussão que nós discutimos lá na aula, logicamente você faz um recorte, né? Uma limitação, você recorta aquilo que você vai estudar e que você vai expor em sala de aula e fala, né? Então, eu não sei, viu? É uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta, José. A gente até convidava para dar alguma palavrinha, porque se é uma pessoa fez um TCC com um tema desse, deve ter estudado muito a fundo, né? A gente podia convidar para dar uma palavrinha no meio da apresentação da gente, ou ajudava na montagem do trabalho, mas ninguém sabe não, né? Tem que pesquisar, né? Eu perguntar para a Helena, etc., para professores mais tempo na casa. Então, vou passar as aulas para vocês sobre essa discussão, para ver se ajudam vocês a desamarrar, tá certo? Mas é isso. Não adianta nada a aula, os textos, se vocês não assistirem às aulas, né, que eu vou postar, e não lerem alguns textos. Não precisa, talvez, 2 ou 3, já dê para vocês articularem entre si, escreverem um texto tal, cada um vai apresentar, etc., cada um vai participar, etc. Obviamente que vocês vão estar sendo avaliados. E sobre essa questão da avaliação, nós ainda vamos ver, né? Amanhã a gente vai ter aula, nossa primeira aula, a gente discute melhor, né, sobre a questão da avaliação, né? Se vai ser parte do ponto de um bimestre, ou se vai ser a nota do bimestre todo, etc. Aí vocês vão pensando e vocês me respondam, né?
Tá certo? Agora, por exemplo, se vocês falam, não, professor, vem cá, tem como fazer a nota de um bimestre todo? Tem. Agora vocês vão ter que. Aí eu vou ter que ser mais exigente, eu vou exigir a maior participação de vocês, etc, etc. Tá certo, gente? Porque uma apresentação valer a nota de um bimestre, terei que ser exigente. Beleza, gente? Então, isso eu vou passar os vídeos com as aulas. Eu peço de novo, leiam, assistam pelo menos os vídeos. Gente, tem um texto de Silvio Almeida, tem um vídeo de Silvio Almeida que acho que não chega nem a meia hora, né? Mas aí vocês têm que sentar, assistir o vídeo, melhor com o caderno na mão, né? Fazer algumas anotações, aí para, né? Quando você vê que é uma parte importante da explicação dele, assim, vocês param o vídeo, escreve como foi que entendeu, continua, né? Faz tipo um resumo, sobre o que vocês estão assistindo. Tem aquele outro texto da Boitempo, né? Que é um blog da Boitempo, que é um texto, grande, relativamente grande, mas é menor do que aqui o outro texto, né? Aí, para questões empíricas, você pode ler o texto da CUT. Vai falar, olha, não sei quanto por cento da população negra acontece isso, não sei quanto acontece aquilo, não sei quanto aquilo. Faz articulação entre teoria e empiria. Deixa eu ver o que é que Sibeli está falando. Apesar de haver controvérsia em relação à sua identidade racial, Nilo Peçanha é considerada frequentemente como o primeiro e único presidente negro da história do Brasil. Aí, Ju, massa, velho. Massa. Valeu, Sibeli. Então é isso. Tá certo, gente? Aí a discussão sobre o racismo é que, dentro dessa perspectiva, o racismo vai surgir enquanto um movimento teórico, depois tornou-se pseudocientífico, etc., mas ele vai surgir. Olha, há controvérsias dentro do próprio movimento negro sobre isso, né? Eu estou fazendo aquele recorte que eu falei no início. Que a discussão racial, né? Que a escravidão, o processo de escravidão, o processo de dominação de um grupo social sobre outro, né? De uma classe social sobre outra, a partir das grandes navegações, né? Elas se tornam uma justificação baseada na raça. O negro, né? O índio, em essência, o não branco europeu. Então, quando os brancos europeus, primeiramente os espanhóis e os portugueses, conquistaram a América, o que é que aconteceu? Né? E eles, principalmente os portugueses, fincaram dominação no próprio continente africano para o quê? Qual era o objetivo deles? Acho que você já, quando vocês estudaram escravidão, lá em história, acho que a professora Helena já falou alguma coisa nesse sentido. O que era? Eles fincaram lá para quê? Para transformar essa escravidão, que na África já existia, né? Uma empresa capitalista que tinha como mercadoria o tráfico de negros. Ou seja, os portugueses transformam aquilo numa empresa capitalista como qualquer outra. Né? Tal como eles implementaram aqui no Brasil a extração da cana-de-açúcar, depois do café, etc., o tráfico de negros era comparável, por exemplo, ao comércio de açúcar. O negro era como se fosse o açúcar. Tá certo, gente? Então, há essa vinculação que Silvio Almeida fala entre dominação dos europeus sobre os outros povos e o capitalismo, porque é a partir daquele momento do século XV em diante que se justifica a dominação, tanto do ponto de vista teórico mesmo, tem teorias pseudocientíficas, o darwinismo social, entre outras teorias, né? Que
vão justificar no sentido ideológico do termo, vou falar assim, ó, os negros estão sendo escravizados porque eles são seres inferiores do ponto de vista racial, ponto. Então, a justificativa, sinteticamente, a justificativa vai ser assim, ó, nós estamos escravizando os negros porque eles são inferiores, porque eles não têm alma, porque eles são negativos, etc., porque eles são animais, porque eles são selvagens, etc., etc., né? Então, passa a se vincular inferioridade à questão racial, à epiderme, à negritude, à pele negra. E a interpretação dele é essa, então, ele está dizendo o seguinte, o capitalismo, para ser entendido, ele tem que ser entendido enquanto sistema econômico que se fundamentou e se desenvolveu tendo como base o racismo, a discriminação racial. O racismo, propriamente. Né? Por que questão? Você vai dizer, professor, na Grécia Antiga existia escravidão. Na Roma Antiga existia escravidão. Mas aí é que está. Esses autores vão falar o quê? No Egito Antigo. Eles vão falar o quê, gente? Vão falar, olha, até na África, pré-ocupação por parte dos portugueses, os portugueses não chegaram a ocupar, isso é uma questão complexa, né? Mas, enfim, que eles fincaram em alguns pontos, né? Principalmente no litoral, né? da África, no litoral ocidental. Antes mesmo disso, os muçulmanos e algumas etnias africanas escravizaram outras etnias africanas. Os romanos escravizavam outros, os gregos antigos escravizavam outros. Mas a grande questão que ele está afirmando é o seguinte: não existia uma justificação dessa dominação baseada na raça. Ele está falando o seguinte: na Grécia Antiga, os gregos não dominavam, não escravizavam os outros, porque os outros eram negros. Eles escravizavam os outros porque eles, nas guerras que eles assim, travavam, né? Atenas, Troia, toda aquela discussão, né? Todas aquelas guerras, né? Então, que Homero, né? Vai escrever, vai falar sobre, né? Com a Ilíada, a Odisseia, etc. Eles escravizavam aqueles povos que eles derrotavam em batalha. Você estava derrotado, se era branco, preto, marciano, ou que nasceu em Júpiter, etc., não interessa. O que interessava é que a gente guerreou contra vocês, vocês perderam, vocês pertencem a nós agora. O mesmo se dá na Roma, né, com os bárbaros, né? Os bárbaros é o que? Eram não romanos. Aí João Gabriel dando exemplo do Egito Antigo, né? Não estou falando muito do Egito Antigo porque não tenho muita propriedade para falar, viu, João? Para não cair em erro, eu vou falar mais da coisa que eu sei um pouco mais, né? E a partir do século XV, essa dominação vai falar assim, nós estamos dominando porque nós somos brancos, vocês são negros, vocês como negros são inferiores a nós. Não era porque eles guerreavam e ganharam a batalha, não eram por causa de dívidas, tinha muita escravidão por causa de dívidas, né, etc., e dentre outras formas de escravidão, não era nada por causa disso. Era a justificação que os negros eram inferiores e deveriam ser escravizados. Acabou. Era essa a lógica. E o processo de tráfico de negros, ela se desenvolve enquanto você tem que botar isso na cabeça, enquanto uma empresa capitalista, como qualquer outra, aquilo se tornou um negócio. A partir do século XV, século XVI, aquilo vai se tornar um negócio. Um negócio capitalista. Que foi o negócio mais lucrativo do período colonial. A empresa de tráfico de escravos foi a disparada que mais dava lucro, não só para Portugal e Espanha, mas para Inglaterra, para Holanda, para todos os países europeus.
Tá certo, gente? Então, essa vinculação que ele está propondo. E isso vai ter como consequência, né, que o negro vai ter uma, vamos dizer assim, um estigma, né, a construção da identidade negativa ao longo do tempo. Não é uma coisa que fica lá no passado, ela se tem origem no passado, mas ela é sempre reproduzida, sempre há uma produção e reprodução do racismo, que ele chama de racismo estrutural. Não é que acabou, e não é, obviamente que não é que vai acabar, acabou com a Lei Áurea, né? Não acabou, né? E até hoje, né? Logicamente, hoje, até hoje é para aí como se não houvesse. Hoje também, né? Muito disso. E essa discriminação racial, ela se manifesta, ela aparece em várias esferas das relações sociais no Brasil, dentre elas no mercado de trabalho. Porque quando você fala, o racismo existe. Existe. Mas como nós podemos saber que existe racismo ou não no Brasil? Ou quiçá no mundo? Né? Você pode falar assim, olha, quantas pessoas negras ocupam, vamos supor assim, ocupam determinada posto de poder, né? Etc, etc. Essa vinculação, como os atletas brasileiros que jogam na Europa, né, que reiteradas vezes, quando ele pegava na bola, etc., os torcedores imitavam um macaco, né, fazendo essa vinculação entre animal e ser humano, etc. Então, o racismo vai se expressar assim, né? Ele vai se expressar assim, vai se expressar em comportamentos racistas, né? Mas, por exemplo, ele tem que se expressar, né? Porque a pessoa pode ser racista, eu posso ser racista e ficar calado na minha, etc. Então, era como se não tivesse existido racismo. Mas não, ele existe, porque ele se expressa na estrutura social, tal como o Silvio Almeida está falando. E como nós estamos falando no mercado de trabalho, ele está se expressando, por exemplo, na assimetria de salários de pessoas que têm determinados níveis de escolaridade similares, mas que recebem salários discrepantes, díspares, um mais alto e outro mais baixo. Sem uma explicação plausível. Por quê? Eles têm nível de escolaridade não idênticos, mas semelhantes, ou idênticos mesmo, que têm a mesma formação, etc, etc, mas um ganha mais, um ganha menos. Qual é a explicação disso? Por que isso ocorre? Aí, se fosse Bolsonaro poderia falar, né? O Asno, né? São as leis do mercado, então nós poderíamos retrucar, falando, então as leis do mercado são racistas, né? São machistas, são etc. Né? Então o mercado é isso, né? E é o que Silvio Almeida está falando, o mercado acaba sendo isso mesmo, tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Tá certo, gente? Então, o cerne dessa discussão, a estrutura do argumento dessa discussão é que o capitalismo, para se desenvolver, teve que apresentar uma justificação ideológica, né, para o processo de dominação dos europeus em primeira medida, né, em primeiro momento, para com os negros que foram escravizados, né, que foram violentados lá na África, né, na África negra. Né. Então, o capitalismo, ele está falando que o capitalismo não existe uma afirmação que, não sei se vocês vão concordar ou não, é isso que eu estou falando, se não concordarem, etc. Não existe, não se pode entender capitalismo sem discutir a questão racial. Em outras palavras, estamos dizendo que o capitalismo é racista por natureza. Né? É o que ele está dizendo. Né? Não dá para falar que o racismo é algo exterior ao desenvolvimento do capital. Ele está falando que não, que o racismo é algo intrínseco, essencial ao desenvolvimento do capitalismo. Né? E aí vai se desenvolver várias facetas, né? A questão do mercado de trabalho, a relação de poder,
político, né, como os negros não alcançam, né, ou tal, até como a colega de vocês falou sobre um presidente negro, né, mas dentre vários presidentes, né, um certo processo de representatividade, né, que se discute muito o processo de representatividade, né, mas os índios eram considerados também negros, né, eram não brancos, né, João? Eles também estavam naquele bloco, né, de inferioridade racial. Tá certo? Por isso que se discute muito a questão do estudo da história dos povos negros e indígenas. Né? Ele dizia que os índios tinham alma, só não conheciam a doutrina deles. Eles têm alma, só não conhecem o que é isso aqui, não conhecem o que é a igreja. Não, se tinha alma, se não tinha alma, como é que eles justificavam de forma exatamente? Eles diziam que era um ser inferior, que não tinha alma, que não tinha... O cerne era isso. Era ser inferior. O que justificava era porque eles eram inferiores, não tinham os mesmos direitos que os brancos europeus. Não tinha. Né? Poderia ser, por exemplo, não professavam fé cristã, né? Tinha um desenvolvimento tecnológico que eles consideravam atrasado. Poderia ser várias características, por exemplo, no pensamento da antropologia evolucionista, né? A antropologia evolucionista, ela fazia uma hierarquização das diversos tipos de sociedades distintas e colocava como a mais desenvolvida a europeia ocidental. E um dos parâmetros principais, se não o parâmetro principal, é o desenvolvimento tecnológico. Então, eles tinham um desenvolvimento tecnológico maior, então todas as outras seriam inferiores. Então, o cerne era a inferioridade em relação aos brancos, e essa inferioridade era marcadamente racializada. Esse é o ponto. Né? Isso serve tanto para os negros quanto para os indígenas. E aí? E aí, meu povo? José? Lucari? Estou pensando aqui, professor, no que poderia colocar nos textos. Vamos começar de novo. Valdir? Não vão embora, não. Vamos discutir. Então, essa é a cerne. Aí vocês param, vou disponibilizar isso, vou disponibilizar as outras aulas, né, que nós já tivemos. Aí vocês vê se dá uma organizada no pensamento de vocês. Aí o resto fica sendo vocês, vai depender de vocês. Vocês também têm que se esforçar. Certinho, Giovanna, Jaciara, Cibele, Lucari, Valdir, João Gabriel, José Gustavo. Certo? Alguma dúvida? Questionamentos? E amanhã nós por enquanto não, professor, beleza. Aí vou colocar essa reunião lá no grupo, né? Vocês assistem quantas vezes quiserem. E as aulas também, tá? Sobre a questão racial. Aí, novamente, eu falo que se vocês não tiverem alguma discordância, vocês dão essa discordância pro texto, fala comigo, né? Discutam entre si, tá certo? Pode discutir comigo também, né? Você discute entre si, fala comigo, tá? E vocês também têm que desenvolver a autonomia de vocês, né? Então, vamos finalizar por aqui a reunião ou querem falar mais alguma coisa? No trabalho é para fazer no Google, naquele Google Apresentações, para fazer o trabalho lá? Aí, João, que eu me lembro na discussão, a questão da apresentação fica aberta para vocês, se vocês acharem melhor. Alguém Nada, né? Eu achei meio estranho, a pessoa só ficar falando, mostrando Porque nada. vocês podem fazer o seguinte, supondo um slide ou um vídeo, etc. Talvez, sei lá, um slide. Tá?
Obviamente, não sei se todos vocês da turma irão participar, né? Não sei. Tomara que a maioria. Eu vou colocar pelo menos uns 6 para falar. Eu escolher uns alunos aqui. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão se reunir, tá? Aí vocês, lógico, para fazer o material, todo mundo tem que participar. Óbvio. A nota vai ser individual. Todo mundo vai ter que participar. E eu vou estar acompanhando vocês sobre isso, vou estar sempre perguntando. Todo mundo vai ter que participar sobre isso. Aí o que é que vocês vão discutir? Vocês vão discutir essa questão, todas essas questões, vão fazer alguma coisa, um texto, um slide, um vídeo, qualquer coisa que vocês quiserem, que vocês tenham mais domínio, vocês vão fazer isso. E se tiver algum tipo de apresentação oral, se vocês quiserem alguma apresentação oral, provavelmente, por exemplo, se metade ou 2/3 da turma resolver participar, obviamente que não vai dar para todo mundo falar. Certo? Não vai dar para todo mundo falar. Então, vocês vão escolher alguns alunos, uns 4, 5 que vão falar, 3, 4, 5 que possam falar, para apresentar em nome do grupo. A forma, se vai ser slide, beleza. Se vocês vão querer gravar um vídeo, beleza também. Alguém me confirma aí, amanhã a gente só tem 2 aulas, né, de manhã? Inclusive a minha, né? Eu tô pensando em fazer de 10 horas uma reunião. Outra reunião, só pra falar disso daí que você tá falando. Tem 3 aulas, João Gabriel. Aí eu vou falar. Antes, para dissipar qualquer dúvida, se tiver apresentação oral, as pessoas que forem apresentar da forma oral, obviamente que não vão ter uma nota maior porque falaram. Certo, gente? Vocês discutem aí, por exemplo, João Gabriel, Valdir, o Cário falam melhor, tem a oratória melhor. Vocês podem falar, tá tranquilo falar? Falam. Não, tá certo? Mas não vão ter uma nota maior do que as pessoas que não vão falar. Tá certo, gente? Porque, obviamente, não tem. Eu concordo com o professor, eu sei cada um que está ajudando. Todo mundo tem que ajudar, porque não vai ter tempo de todos participarem da apresentação. Tá certo, gente? Combinado? Mas não vai ter, ele falou, ele vai ter uma nota mais. Não. Na preparação do material para a apresentação que vai ser o decisivo para a nota de vocês. Tá certo? Aí, na reunião que vocês vão ter, vocês discutam isso. Gente, e aí como é? Alguém sabe alguma coisa melhor de informática? Fazer uma coisa melhor? Eu coloquei José Gustavo e Jonas na monitoria, que Débora estava pedindo. Eles dois têm computador e para mim, eles dois, e tem Jardel também, mas Jardel passa em tempo, eles dois são melhores assim, em informática. Tá certo. Aí eu coloquei eles dois. Tá certo, gente? A forma da apresentação é uma forma da apresentação que mais se adequa ao que vocês desejam apresentar. Não tem algo, tem que ser slide, tem que ser um vídeo, não tem isso. Tá certo? Se vocês quiserem apresentar um slide, parte da apresentação um slide, ok. Parte um vídeo, ok. Parte, algumas pessoas falam para explicar, ok. Alguém vai ter que falar, né? A não ser se seja a apresentação toda em vídeo. Né? Pode ser, mas eu acho que ficaria um pouco cansativo, né? Mas se vocês quiserem... Eu estou pensando em fazer, professor, eu estou pensando em fazer logo, só porque quer ver um falta, aí outro vai, falta internet, aqui mesmo onde eu moro a internet é ruim, que são a Moesta, aí eu estou pensando em fazer logo gravada. Você pode fazer o seguinte, né? Você pode deixar de sobreaviso alguma coisa gravada, ou gravar uma parte e tal. Aí, se der algum problema, aí passa a parte gravada, né? O conselho que eu dou a vocês é que toda a gravada, por exemplo, 40, 45 minutos gravada, vai ser uma coisa que quem estiver acompanhando vai ficar meio cansado. Entendeu? Não é que não possa. Eu acho que quem for acompanhar a apresentação vai se cansar um pouco. Tá? Vai ter... Depende, né, José? Ficou lá para ser discutido, para ver se tem... Acho que tem uma pendência de uma resposta, né? Sobre financiamento, sobre essa questão do livro, né?
Mas essa questão do livro vai depender também se não me engano, da questão de quem for considerado as melhores turmas nas apresentações, né? Então, não vão ser todas as turmas que vão ganhar o livro, né? E também tem a questão que possa ser que precise de fazer um sorteio mesmo para aquelas turmas que forem as melhores, consideradas as melhores, né? Porque não acho que provavelmente não vai ter livro para todo mundo, né? Tem isso também. Vocês têm que aprender, né, João? Logicamente que vocês têm que ficar, se vocês ficarem entre os melhores, né? Se vocês forem os melhores, ó, maravilha, né? Mas vocês já aprendendo essa questão do racismo é o que importa, né? Tá certo, gente? Não vá muito nessa perspectiva de competição, não, né? Vocês aprendendo, se divertindo, discutindo, fazendo trabalho, dando prazer para vocês trabalhar, principalmente aprendendo, né, essa questão, discussão sobre a questão racial e mercado de trabalho, é o que vai importar, né? Tá certo? Agora, se vier com contabilidade 2, a melhor, oxe, aí vai ser melhor ainda, né? Para massagear um pouco o ego de vocês, né? E para o trabalho de vocês e o esforço de vocês sejam recompensados. Isso é verdade. Sem sombra de dúvida. Viu? Mais alguma coisa, João? Não, vou pensar aqui, vou escolher uma pessoa que me ajuda, porque eu estou pensando sozinho, com 30 pessoas. Aí depois qualquer coisa eu lhe pergunto, ok? Eu vou fazer mais alguma reunião, que já está quase em cima. Hoje já é 4, amanhã já é 5, depois é 18. Então vamos agilizar, né? Aí tem que agilizar, viu, gente? Estou pedindo a colaboração de todo mundo. Caso qualquer ideia, qualquer livro, qualquer coisa, por favor, coloca, vai no grupo e coloca. Qualquer coisa é útil. Tá? É. Qualquer coisa é útil. Gente, vale ponto, né? Em última instância, vocês, é uma forma de Eu vocês... estou com a lista, aqui de todo mundo que está ajudando, eu sei que realmente está ajudando. Quero agradecer primeiramente a Valdir e a José Gustavo, que estão ajudando, e aí eu quero também. E espero que os outros também venham ajudar também. Tá? Boa tarde e até a próxima. Viu, gente? Galvana, Sibeli, Jaciara, vamos nessa, viu, gente? Aí, então, até amanhã. Amanhã vai ser a nossa primeira aula. Viu, gente? Acho que é 8 horas, 8 às 9. Então, iremos nos rever amanhã para falar sobre isso. Tchau, tchau. Valeu. Viu? Até amanhã, gente. Tchau, professor. Tchau.